Abra comigo, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Bem, você pode se assentar. O batismo no Espírito Santo, que é aquilo que nós temos meditado em nossa escola bíblica, nós chegamos à compreensão, na nossa última meditação, de que é a unção que capacita alguém a perseverar, a ver como verdadeira testemunha de Cristo, tanto na missão de propagar, de revelar Cristo, de anunciar Cristo, mas também de nós sermos verdadeiros cristãos, suportando sofrimentos, ainda que seja necessário sofrer martírio. É uma capacitação, inclusive, que eu chamei de a unção dos mártires. Só que existe uma confusão nossa, e desde quando o Senhor começou a me trazer o entendimento daquilo que Ele queria compartilhar conosco, e eu fui pensando vários textos para ser o ponto de partida dessa nossa série, e o Senhor me levou aqui a Atos 1, que nós vamos meditar de 1 até o 11, temos meditado assim, expondo esse texto, e desde o início o Senhor me alertou de algo importante que está escrito aqui no versículo 8, já vou falar. Por quê? O poder do Espírito Santo vem sobre nós através de alguma conquista nossa? Sim ou não? Entendi. Eu vi uma cabeça balançando sim, eu escutei uns nãos. É sim ou não? Não? Ah, não é possível, irmãos. Não? Não? O batismo no Espírito Santo, ele vem sobre nós, o revestimento do alto, o revestimento do Espírito Santo vem sobre nós, não é através de uma conquista pessoal nossa, não. Não. Sim ou não? E que isso? É sim ou não, igreja? Irmãos, não sejam demovidos por qualquer discurso. Eu só reforcei a pergunta. Vocês estão certos? Não. Não, não e não, 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 vocês estão certos. Aí eu enfatizo a pergunta, e errei, não, é sim, não é não. Sabe por quê, irmãos? Jesus, quando nós lemos na Bíblia, a nossa fonte é a Bíblia, não são as experiências humanas e nem a tradição evangélica, a nossa base é a Bíblia. Nós estamos na escola bíblica. Jesus não disse para os discípulos que eles teriam de participar de uma campanha de tantas semanas, de uma campanha de oração, de jejuar tantas vezes por semana. Jesus não disse que eles deveriam subir ao monte. Jesus não disse que eles deveriam glorificar a Deus até enrolar a língua. Eu já fiz isso, irmãos. Eu me lembro que uma igreja, não vou falar o nome do ministério, tinha lá no Largo do Bicão, eu acho que tem lá ainda, morava ali naquela região, morei quase 30 anos lá, quase a vida toda, no Rio de Janeiro, e aí tinha uma igreja que eu ia lá no meio de semana, porque eu congregava aqui em São Gonçalo, e no meio de semana, quando eu não estava aqui, eu ia lá. Aí eu lembro o quarto de quarta-feira, irmãos, você que ainda não foi batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente. Aí eu ia. Aí o irmão que estava lá dirigindo o culto, agora começa a falar, glória, 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 glória. Eu falei, agora, essa é a hora. Ele me deu a chave, a metodologia para eu ser batizado no Espírito. E eu fiquei lá igual um bocó, glória, 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 diante lá da plataforma lá, glória, 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 com alguns outros
bocós, glória, 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 e só enrolei a língua. Só isso. Jesus não disse que os discípulos deveriam cantar repetidas frases como um mantra gospel, como uma estética musical muito famosa dos nossos dias, que o pessoal tem as experiências com Deus, né, através dessa estética musical, que normalmente fica repetindo frases e palavras, uma melodia que envolve. Não, Jesus não disse isso, não está na Bíblia. Jesus não disse que eles deveriam tocar um determinado estilo musical, entre aspas, afogueado, do fogo, aquele estilo musical que a galera gosta, né? Aí que leva uma agitação. Jesus não disse nada disso, irmãos. Jesus não disse que os discípulos teriam de seguir uma metodologia ou um passo a passo, passar por um processo para que recebessem o poder que sobre eles viria. Não está isso na Bíblia, irmãos. Acompanha comigo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Foi isso que Jesus falou. Ó, parênteses aqui, quando eu falei de ficar repetindo glória, você já fez isso também, né? Teve gente que riu aí, estou sentindo que vocês fizeram isso também. Mas o que Jesus fez? Jesus gerou uma grande expectativa no coração deles. Veja comigo no versículo 4. Uma expectativa pelo cumprimento da promessa do Pai. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. E ponto. Jesus gerou uma expectativa no coração deles, lembrando do que era o registro da palavra, da promessa do Pai, que o próprio Jesus ensinava para eles e que João anunciava que seria uma experiência diferente do batismo nas águas. Nós já vimos isso algumas semanas atrás. Foi isso que Jesus fez. Se nós pudéssemos colocar como algo que os discípulos fizeram, foi simplesmente esperar, aguardar, desejar por isso. Os discípulos, essa grande expectativa pela promessa do Pai, a promessa registrada na palavra, os discípulos entenderam ter sido derramada por Cristo, como eles já haviam ouvido do próprio Senhor. Veja no capítulo 2, versículos 32 e 33. Atos 2, 32 e 33. Pedro explicando que eles não estavam bêbados naquele horário da manhã, após eles terem sido cheios do Espírito Santo. Ele lembra que a promessa do Pai é o cumprimento de Joel 2, e depois ele aproveita para pregar o Evangelho, dizendo que aquele povo havia matado o Senhor Jesus, mas que o Pai o ressuscitou. Aí ele diz o seguinte, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. É algo que Deus nos presenteia e que é derramado por Jesus Cristo. Não é uma conquista pessoal nossa. Não existe um esforço seu ou meu para que nós sejamos batizados no Espírito Santo, que ainda não foi, ou até de que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para quem já foi batizado no Espírito Santo e entende que precisa continuamente estar cheio. Veja comigo Atos, capítulo 8, versos 14 a 24. Quero ver agora com os irmãos uma sequência de textos mostrando
que o derramar do Espírito Santo é um presente de Deus. E esse presente de Deus, o primeiro texto aqui, ele não é uma mercadoria. Atos 8, 14 a 24. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, os quais, tendo descido, oram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Uma pausa aqui. A igreja ficou sabendo que em Samaria o evangelho havia chegou por meio de Filipe, enviou então esses dois apóstolos, Pedro e João. Pedro e João, quando lá chegaram, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A igreja enviou dois apóstolos que oraram por aqueles irmãos para que eles fossem mergulhados no Espírito Santo. Quando Simão, o mágico, nós falamos do Simão mágico na última meditação, dando um mau exemplo dele, de que ele realizava sinais e prodígios, não porque ele era cheio do Espírito Santo, mas ele fazia isso por causa do poder de demônios. Esse Simão, o texto continua dizendo aqui, versículo 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Agora, preste atenção na resposta de Pedro. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Dom é uma tradução para um termo que no grego significa presente. Presente. Pois cuidaste que o presente de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois veja que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, a camarada não se converteu mesmo, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ora por mim, para que a tua maldição aí não recaia sobre a minha vida. Ele tentou comprar a capacidade de derramar o Espírito Santo sobre alguém. O batismo no Espírito Santo não é algo que conquistamos como uma mercadoria, mas ele é um presente de Deus. Presente a gente dá para quem quer. Vocês entendem isso? Presente, você e eu, nós damos para quem nós queremos. Existe quando nós damos... Eu já dei presente, por exemplo, já dei presente para minha esposa porque eu queria, mas com uma intenção por detrás daquilo. Eu vou presenteá-la para que ela fique feliz, né? Eu faço uma média com ela. Deus não. Presente, quando você dá, como um presente, simplesmente, você dá não esperando nada em troca. É assim. Não é uma mercadoria. Outro texto, capítulo 11, versos 11 a 18. Esse é um presente de Deus para quem se arrepende dos seus pecados. Pedro, tempos depois, ele foi pregar na casa de Cornélio, um gentio, não poderia, por conta da tradição e da antiga aliança, entrar na casa de um gentio,
Mas Deus, previamente, o Espírito Santo revelou a ele que ele deveria ir lá acompanhar aqueles homens que bateram na porta em que ele estava hospedado, porque Deus já havia dado para ele uma visão de que ele não considerasse impuro aqueles que Deus santificou. Então ele foi. Só que ele foi, aconteceu o que aconteceu, e os apóstolos, a igreja foi tirar satisfação com ele. Pedro, o que houve? Está maluco? Como é que é isso? Está escandalizando a igreja agora? Entrando na casa de ímpio, de gentios? Que absurdo é esse, rapaz? E aí ele precisou explicar. E aí, a partir do versículo 11, o texto diz o seguinte: E sucedeu isto, e eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem, e contou-me como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, o mesmo presente que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios Deus o arrependimento para a vida. É para quem se arrepende. É um dom, um presente para quem se arrepende dos seus pecados. Esse presente de Deus, o batismo no Espírito Santo, o derramar do Espírito, é para quem corresponde de bom grado à mensagem do Evangelho. Vá para o capítulo 2, por favor, versos 37 a 41. Estamos meditando sobre o batismo no Espírito Santo como um presente de Deus. Atos 2, 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, ouvindo o quê? Que eles mataram a Jesus, que Jesus foi morto por causa dos seus pecados. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o presente do Espírito Santo. Porque a promessa, e que promessa é essa? É a promessa do Pai. Vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava. Testificava o quê? Estava pregando o Evangelho. E os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O batismo no Espírito Santo é um presente de Deus, não é uma mercadoria, para quem se arrepende dos seus pecados, correspondendo à mensagem do Evangelho. E muitas vezes, irmãos, nós estamos no meio evangélico há muitos anos, e às vezes é possível que não tenhamos compreendido o Evangelho ainda. E queremos colocar o carro na frente dos bois. O batismo no Espírito Santo é para quem se arrepende
e para quem de fato rendeu o seu coração a Jesus. Mas às vezes há um desejo nosso, falo nós do meio evangélico, de nós olharmos como sendo uma experiência assim que nos colocaria numa posição de destaque em relação a outras pessoas, no meio de quem nós convivemos ali, dentro do meio evangélico, no meio da igreja. E, na verdade, ainda não rendemos nosso coração a Ele. Não tem como, irmãos. Nós não podemos inverter a ordem da coisa. O batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é um presente de Deus sem qualquer mérito humano. Por mais que você e eu precisemos nos arrepender, por mais que você e eu precisemos corresponder à mensagem do Evangelho, não é por mérito nosso. Veja comigo no capítulo 10, falando ainda da experiência de Cornélio. Porque Cornélio, irmãos, o seu grupo lá, a sua família, os seus amigos, eles não tiveram tempo de ter mérito algum. Acompanhe comigo o capítulo 10 de Atos, versos 44 a 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, que palavras que Pedro disse? Pedro tinha acabado de pregar o Evangelho. Acabado não, estava pregando o Evangelho. Nem terminou, nem concluiu. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo foi derramado. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo presente se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Não tem mérito. Aqueles irmãos, qual era o desejo de Cornélio? O desejo de Cornélio era saber como ele poderia viver a eternidade com Deus. Ouvir as palavras pelas quais ele pudesse ser salvo. O que Deus faz? Envia um anjo para avisar: eu vou fazer isso, manda chamar a Pedro. Chama Pedro. O que Pedro faz? Prega o Evangelho. Enquanto Pedro estava pregando o Evangelho, aquelas verdades que chegavam aos ouvidos de Cornélio e daquelas pessoas ali, ela começou a ser implantada no coração deles, de tal forma que os compungiu e os conduziu ao arrependimento. Nós vimos no capítulo 11, ao arrependimento. Quando o Espírito Santo testificou que eles haviam compreendido, haviam se arrependido, e naquele momento, mesmo antes da pregação terminar, mesmo antes deles serem chamados ao arrependimento, eles responderam a essa mensagem. Deus fez o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Eles não tinham tempo de igreja. Eles não tinham função ministerial, cargo eclesiástico. Eles não tinham tempo de carreira, tempo de caminhada. Eles não tinham nem o mínimo ali de alguém que entregou a sua vida a Cristo. Eles não tinham compartilhado o Evangelho, a alegria da salvação com ninguém. Não tinha mérito algum neles, irmãos. Nenhum. Simplesmente Deus foi lá, olhou o coração e quis dar o presente. É simples assim. Então não tem mérito nosso. Só que aí, qual é um outro problema? Por mais que seja um presente de Deus e não uma mercadoria que nós conseguimos em troca de darmos algo para Deus, por mais que seja para quem se arrepende, quem corresponde ao Evangelho e não tem mérito pessoal nosso, nós podemos pedir. Tem gente que se equivoca achando que não se pode pedir o Espírito Santo. Está errado.
Por quê? Lucas, abra comigo, já lemos esse texto aqui, talvez até mais de uma vez, vamos ler mais uma vez. Lucas 11, do 5 a 13. É um presente que Deus dá para quem Ele quer, mas Deus não nos proíbe de nós pedirmos, de jeito nenhum. Pelo contrário, Jesus falou para nós pedirmos. Quando você tem um filho, você quer dar um presente, e você fala, filho, vou te dar um presente, gera expectativa no coração daquele filho. O filho fica sabendo. Se o filho, você não dá de imediato, mas o filho, papai, mamãe, trouxe meu presente? Você não levou ainda. Aí no outro dia, papai, mamãe, trouxe meu presente? Você vai deixar de dar o presente porque você prometeu dar esse presente ao filho? Não. Se você quiser dar, você vai dar. É a mesma coisa em relação a Deus. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver mister, tudo que houver necessidade. E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então, Jesus está nos instruindo a pedirmos sim. Mas por mais que nós devamos pedir o Espírito Santo, nós não devemos achar que existe mérito em nós, não devemos achar que podemos conquistar por algum esforço nosso, porque não é assim, irmãos. Nós não podemos tomar o poder do Espírito para trazer sobre a nossa vida, mas nós podemos pedir e buscar diante de Deus, porque está na Bíblia, está registrado na palavra de Deus. Os discípulos entenderam, nós vemos lá em Atos 2, 32 e 33, que o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele foi derramado por Cristo, certo? Sendo assim, olha o que o texto diz em Lucas, no capítulo 4. Lucas 4. O poder do Espírito Santo é derramado por Cristo porque ele primeiro foi ungido para o ministério. Lucas 4, 14 a 21. Então, pelo poder do Espírito, lembrando que no versículo 1, o texto revela que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Uma pausa aqui. Jesus ele tinha o hábito de congregar, tá, irmãos? Fecha parênteses. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, me capacitou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma referência a Isaías 61, só que Jesus não concluiu os versos, né? Ele não falou do dia da vingança, e inseriu aqui a restauração da vista aos cegos, que não está lá em Isaías 61. E, fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus, esse poder do Espírito Santo estava sobre Jesus, porque ele foi ungido para cumprir o seu ministério. Hebreus, no capítulo 1, nós veremos que Jesus recebeu essa unção de uma forma diferenciada, versos 8 e 9 de Hebreus 1. Hebreus 1, versos 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, ou seja, chamando o Filho de Deus, né? Jesus, o Filho de Deus, é Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, o Deus que ungiu, Deus, Filho, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, a porção do derramar do Espírito Santo sobre a vida de Jesus era diferenciada. O Filho de Deus na missão de morrer por nós. Atos 10, versos 37 a 39, voltando para Atos 10, Cornélio, casa de Cornélio ainda, na pregação de Pedro, Pedro diz o seguinte, Atos 10, 37 a 39. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Então ele foi ungido para o ministério, numa porção diferenciada, e essa unção na vida dele, esse poder do Espírito na vida dele, era algo evidenciado, algo que os discípulos puderam testemunhar de que estava sobre a vida de Jesus. Só que aí, Jesus ele reparte com a igreja. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 32 a 34. João 1, 32 a 34. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar em água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi,
e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então é Jesus que derrama. É Jesus que reparte dessa unção que ele recebeu conosco, como um presente de Deus. Ele dá para quem ele quiser. Para quem ele quiser. E aí, Jesus derrama a sua unção sobre os seus discípulos para que ela permaneça. 1 João capítulo 2. Por que é importante ressaltar isso aqui? Se é uma unção para que permaneça, é sinal de que Deus deseja que nós estejamos sempre cheios do Espírito Santo. É sinal de que Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 24 a 27, primeiramente. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, o derramar do Espírito, essa unção do Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, é uma unção que vem de Jesus, mas para que ela em nós permaneça. E quando ela permanece? Ela permanece mediante a fidelidade nossa à palavra de Deus. Porque olha o que o texto diz no versículo 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, o quê? O Evangelho, permaneça em vós. Ou seja, o Evangelho tem que estar implantado no teu coração e permanecer no teu coração, no meu coração. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, o Evangelho, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não outra promessa. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes fica em vós. A unção fica em nós quando o Evangelho permanece no nosso coração. E nós ficamos com a promessa da eternidade e não com as promessas dos falsos evangelhos, irmãos. A unção do Espírito Santo, nós permanecemos cheios do Espírito Santo quando nós estamos cheios da palavra de Deus. Quando a palavra está em nós, ela nos impregna, ela nos enche, ela transborda no nosso coração e nós caminhamos nessa sã doutrina. Agora, quando nós saímos da verdade, da centralidade do Evangelho, quando nós deixamos de lado os ensinos de Cristo, o Espírito Santo não nos enche. Nós não ficamos cheios do Espírito Santo. Então, quando Jesus derrama, o desejo é de que permaneça. E como permanece? Se nós nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Pode ver. Quando você percebe quem já passou pelo batismo no Espírito Santo, pode perceber que quando você está meditando pouco na Bíblia, pouco se importando com a pregação, você pode ver que você começa a caminhar de uma forma totalmente fora do padrão de Deus e você percebe que você está vazio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está fora da palavra. É simples assim, irmãos. Isso acontece comigo. Comigo. Imagino, pela palavra, que isso aconteça com você também. E aí, ele derrama para que ela permaneça,
mas para que ela nos fortaleça na caminhada. Versos 27 a 29. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas por quê? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, para quando ele retornar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João está escrevendo aqui que enquanto o nosso foco estiver na eternidade, amando a vinda do Senhor, atento que ele vai voltar, esperto, alerta em relação a isso, nós peregrinamos aqui nessa terra vivendo para a glória de Deus. Quando ele diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, vivendo para a glória de Deus, fazendo aquilo que é o certo de se fazer, como um discípulo de Cristo. Então, Jesus derrama a sua unção para que ela permaneça e para que ela nos fortaleça a nós caminharmos aqui como peregrinos, sabendo que nós temos uma pátria celestial. E nós não podemos tomar de Deus, mas podemos e devemos buscar, porque é isso que a palavra nos instrui. O batismo no Espírito Santo é um presente de Deus, um poderoso presente de Deus. E se é um presente, é Deus quem dá. Nós não podemos tomar das mãos de Deus, mas podemos desejar e pedir, porque isso está na palavra. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te dou graças por tua palavra, pelos teus ensinamentos. Ajuda-nos a permanecermos na tua verdade, não nos achismos, não nas experiências, não na tradição do meio evangélico, mas ajuda-nos a sermos bíblicos. E pela tua palavra, Senhor, existe uma promessa tua de um derramar como um presente. E presente o Senhor dá para quem quer. Mas a tua palavra também nos ensina que nós podemos te pedir. E nós queremos te pedir, Senhor. Esvazia-nos de nós e encha-nos do teu Santo Espírito, Senhor. Domina o nosso ser. Toma conta, Senhor, do nosso caminhar, do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso falar, do nosso reagir, Senhor, das nossas atitudes, das nossas ações. Assuma o controle, Senhor, e nos ajude, Senhor, a perseverarmos como verdadeiras testemunhas de Cristo, para a tua glória, Senhor. Assim, nós oramos gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.